Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas notícias do Timão. Corinthians anuncia Marcelo Paz como novo executivo de futebol. Profissional deixa o cargo de CEO do Fortaleza e assume como substituto de Fabinho Soldado. Vamos acompanhar aí as últimas notícias. Muito bem, calma, gente. Ó, aqui, tem uma Cruz Maltina falando pro outro aqui, porque eles começam a guerrear entre eles no YouTube. Aqui. Peterson, quer um bloco? Responde pra ela aí, Peterson. É o seguinte aí, Marcelo Paz está chegando ao Corinthians para botar ordem no barraco, hein? Marcelo Paz é o novo executivo de futebol do Corinthians. O dirigente assume o cargo com o objetivo de fortalecer os processos internos, contribuindo com sua experiência em gestão esportiva, planejamento estratégico, desenvolvimento de projetos, além de aprimorar a integração entre as categorias de base e o futebol profissional do Corinthians. Fora tudo isso, né, Marcelo Paz vai ter que resolver alguns contratos aí que estão pendentes, tem transfer ban, tem um monte, já chega com uma bucha danada para resolver, né? E aí se alinhar também com o grupo, com comissão técnica, com jogadores, algo que estava muito bem feito ali com o Fabinho Soldado. Ele vai chegar para ser essa peça aí. Já tinha sido desejado pelo Corinthians em outro momento, agora o Corinthians consegue contratá-lo. Bom, para quem estava encaminhado com o Spindle e de uma hora para outra traz o Marcelo Paz, eu pergunto, foi melhor? Fica na mesma ou é pior, Nath? Cara, analisar assim é diferente, é complicado porque foi para uma das grandes potências do futebol brasileiro e num cenário muito central, né, que era o Flamengo, com poder de dinheiro, de investimento. O Marcelo Paz ele faz um processo desde das séries anteriores, né, ele vem de séries inferiores do Campeonato Brasileiro, fazendo esse processo de reconstrução e teve muita autonomia para fazer isso. Ele já conhecia muito bem os meandros do clube. Ele passa de presidente a ser o CEO quando tem a mudança, né? Quando existe a mudança ali do formato do Fortaleza. E aí você tem um cara que tinha autonomia suficiente para fazer e gerir da forma que ele entende que deve ser hoje o futebol moderno. Terá agora? Essa é a minha grande interrogação. Capacidade ele tem. Ele vai ter autonomia para fazer as coisas que são necessárias fazer no Corinthians? Como é que vai ser essa gestão? Qual é o nível de interferência? Ele tem carta branca, ele não tem, ele tem um cheque assinado, não tem, como é que isso vai se dar? Fato é, é o que você falou, ele tem muita coisa para resolver, assim como o Spindle também, se viesse, teria muita coisa para resolver. São fatores de contratos que ele precisa resolver agora, para o Corinthians ter uma ideia do elenco que vai ter, se vai ter troca de jogadores com time A, com time B, com time C, como é que isso se daria, você perderia qual é a sua folha salarial, quanto a gente pode gastar, qual vai ser o equilíbrio financeiro para manter o time competitivo. Esse é o grande desafio. O Spindle, ele vem de um cenário, quando ele vira esse executivo de futebol no Flamengo, um cenário diferente. Ele lidava muito com a questão financeira, ele passa ao lado do Braz a ser o cara para fazer esse tipo de poder de negociação muito forte. Então, eu acho que são um pouco diferentes nesse sentido, mas que qualquer um dos dois que chegasse precisa ter essa autonomia para fazer as coisas que são necessárias fazer, para o Corinthians parar de se afundar nas dívidas e nessa loucura que está administrativa, não só o Corinthians, como outros clubes também. Tem uma frase do Fabinho ainda no Maracanã, depois do título, me pega muito, que é: o meu profissionalismo parece que incomodava algumas pessoas. E aí? E aí o Marcelo Paz é um cara super profissional. Então, não é uma questão do executivo de futebol, é uma questão do ambiente onde esse executivo de futebol vai ter que trabalhar. Será que ele tem estofo para não sucumbir a esse ambiente? Porque me parece que o Fabinho, embora tenha lutado, tenha conseguido suas vitórias, ele sucumbiu, porque ele saiu, foi embora. O tempo vai dizer. A gente não tem como garantir nada. Mas eu tenho muitas interrogações acerca dessa contratação. Primeiro, por essa questão que você colocou. O Marcelo Paz vem para ser um executivo de futebol. Sim. Um cargo diferente daquele que ele exercia no Fortaleza. No Fortaleza, ele foi o presidente do clube. Ele comandou um projeto macro. E depois foi o CEO, né? Hã? E depois virou CEO. Depois ele foi o CEO. Depois virou ele foi CEO. o presidente e virou CEO. Então, a gente tem, desculpa, Eugênio, a gente tem que tentar separar, quando fizer essa análise, o Marcelo Paz do presidente do Marcelo Paz CEO. Mas pode seguir. Perfeito. Mas sempre em cargos superiores ao cargo de executivo de futebol. Sim. Embora tivesse ingerência nisso. E eu acho que se ele fosse contratado para ser um CEO do Corinthians, mesmo o Corinthians não sendo SAF, se ele fosse contratado para
dirigir o clube e não somente o futebol, talvez ele pudesse contribuir mais, desde que tivesse autonomia para fazer isso. Uma vez que ele está somente no futebol, ele tem uma área de atuação menor, inclusive, do que ele representa hoje no futebol brasileiro. Hoje ele é um dirigente da liga que tem o maior número de clubes no futebol brasileiro. Ele é diretor da LFU, fala pela LFU. Ele ganhou um vulto muito grande dentro do cenário do futebol brasileiro pelo projeto que ele fez no Fortaleza. Repito, na condição de mandatário acima desse cargo que ele vai executar agora. E aí a gente vai para o momento que ele chega dentro do plano esportivo, é o pior momento dele, enquanto alguém que trabalha com um projeto de futebol. Porque é o momento em que o Fortaleza foi rebaixado. O projeto Fortaleza, o projeto esportivo do Fortaleza de 2025 foi o pior projeto esportivo do Fortaleza dos anos todos que ele Marcelo Paes esteve no comando, porque ele vinha só contratações crescendo. erradas, uma série de coisas ali que... Perfil de contratações Perfil. diferente. Ele começou a apostar em jogadores mais velhos, jogadores com mais nome, porém talvez com menos fome, com menos ambição. Escolha claramente errada de treinador, entre o Vojvoda e o Palermo. Ele teve no meio do E o caminho Palermo ali até o erro. melhora o time, mas não Mas ele está falando ali do Renato Paiva. Não estou falando do Palermo, não, estou falando do sim, Renato Paiva. Ele Não custa funcionou. a melhorar o time, mas melhora. No final, o Palermo consegue melhorar o desempenho, não o suficiente para evitar o rebaixamento. Então, tem essas questões todas. Qual vai ser a área de atuação dele no Corinthians? O que ele vai ter que fazer? Vai ser só o cara do dia a dia para lidar com os jogadores? Não era exatamente isso, embora talvez fizesse isso também, mas não era exatamente isso que ele fazia. Isso era um ponto forte do Fabinho. Contratações. Com que dinheiro? Transferban está aí por enquanto. Vamos trazer então, não tem contratação. Mas na hora que levantar o Transferban, vai trazer que perfil de jogadores? É diferente o perfil do Corinthians do perfil do Fortaleza. Mesmo do Fortaleza que deu certo. Quando ele tinha ali também muito a participação do Vojvoda na seleção dos jogadores. Vinha muito jogador da Argentina indicado pelo Vojvoda. Então, eu quero ver. Não duvido da capacidade, da competência do Marcelo Paes. Mas eu quero entender como é que ele chega nessa situação. Você achou que foi uma boa? No final das contas era melhor o Spindel? Não, eu acho que o Spindel é melhor. E aí a gente está falando sobre alguém que viesse para comandar o futebol do Corinthians com autonomia. Parte do princípio que o substituto do Fabinho vai ter autonomia para gerir o futebol do Corinthians. Coisa que o Fabinho não teve 100%, mas eu acho que ao deixar o recado que ele deixou, cabe ao Osmar Stabile e a todos os pares dele, e me parece essa uma questão política muito forte dentro do Corinthians, cabe a essa galera entender que o futebol precisa existir de maneira profissional. O Corinthians, com enormes problemas extracampo, termina uma temporada ganhando Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Então, assim, eu quero crer que quem vai assumir essa função deve estar negociando com o presidente esta autonomia. Partindo deste princípio, o Bruno Spindel é melhor do que o Marcelo Paes. E dá para dizer isso com alguma dose de segurança, porque, primeiro, o Marcelo Paes não teve a oportunidade ainda de trabalhar num clube de uma exigência maior. Não que o Fortaleza não tenha a sua grandeza, tem. É um clube que tem uma história muito bacana, é um clube muito poderoso em termos de presença de marca no Nordeste, uma torcida muito apaixonada, presente, participativa, mas existe uma diferença de grandeza e o torcedor do Fortaleza vai concordar comigo entre o Fortaleza e o Flamengo, o Fortaleza e o Corinthians, né? Então, entre o Spindel, com a experiência que ele já tem no Flamengo, e o Marcelo Paes, com a experiência que ele tem no Fortaleza, o Spindel era mais adequado. Sem contar que o Spindel é um dirigente que tem uma capacidade maior de interfacear com dirigentes de outros clubes, com empresários, com agentes, com quem pertence ao ecossistema do futebol, do que o Marcelo Paes, que é um cara que tem uma ótima aceitação, mas foi muito bem colocado pelo Eugênio, na condição que ele ocupava anteriormente, como alguém que representa institucionalmente, seja como presidente, depois como CEO de uma SAF, um clube que joga ou jogava a primeira divisão do futebol brasileiro. Agora ele é o cara que vai contratar, que vai demitir, que vai reajustar, que vai montar elenco. Eu não sei se ele tem esta capacidade plenamente sedimentada para assumir uma responsabilidade tão grande como é tocar o futebol do Esporte Clube Corinthians Paulista.
Mas desejo sorte, ele vai precisar de muita, porque ele vai viver coisas que ele nunca viveu na vida. Coisas que para ele são inéditas, em termos de pressão, de responsabilidade por resultados imediatos. Agora, o que mais me impressiona, William, Nath, Eugênio, não é nem o fato do Corinthians contratar o Marcelo Paes. É essa pressa do Corinthians para ter logo o CEO, o diretor executivo. Alguém vai dizer assim, mas claro, o Campeonato Brasileiro começa mais cedo, em 2026. Mas às vezes você perder 2, 3, 4 dias é mais vantajoso do que você sair logo contratando alguém. O Fabinho saiu ontem ou anteontem. Já você ter agora o primeiro que aparece, eu acho que está meio assim. O Corinthians me parece um pouco apressado para ter logo o cara que toca futebol. Isso pode ser perigoso lá na frente. Eu ia seguir aqui até para falar do Fabinho, da sequência que ele deve ir para o Internacional, mas o Rafa tocou no ponto importante. Fala aí, Nath. Não, essa questão da pressa, ela está muito mais atrelada à necessidade de você ter um cara que imediatamente consiga te resolver alguns contratos que estão para terminar, alguns contratos que você tem ali em dúvida em relação à continuidade ou não, a dispensar ou não o jogador, de fazer esse planejamento com a comissão técnica, do que propriamente vamos tapar o buraco e é isso, é mais pela necessidade de temos o transfer ban, temos que ter alguém aqui com uma capacidade de encerrar ou continuar as negociações que o Fabinho começou. Não, você tem Andileri, você tem Thales Magno, você tem a situação do Maicon, que o Fabinho tinha deixado meio que amarrado, mas já saiu, já é outra realidade. Memphis, né? O Memphis, que já pode... né? Eu acho que ela está atrelada a isso, essa pressa, essa necessidade de você ter logo um nome forte do futebol, porque assim, o Paulista ele está preocupando alguns times. O Paulista ele tem 12 jogos na fase inicial, né? A fase de liga, vamos dizer assim. Que regulamentozinho, hein? Se você não pontuar, você pode cair no Campeonato Paulista. Isso para um time grande, você imagina. Então, assim, a necessidade de você entender o elenco que o Corinthians vai ter para já o pontapé inicial, tem a Supercopa contra o Flamengo. Eu acho que passa mais por isso, essa necessidade de definição, até porque o Fabinho entregou o cargo já tem um tempo. Foi no outro final de semana, né? Não, ele entrega em novembro, se eu não me engano. É verdade. Ele tocou o barco até o fim, verdade. E aí se tentava uma negociação para permanecer. Ideia, né? Se ele mudasse de ideia com o título da Copa do Brasil e tal, mas ele já estava meio que irredutível pelos processos internos do Corinthians. E eu acho que nem vale aquela frase lá, quem tem pressa come cru e quente, né? Porque eu acho que é um bom nome. Claro, a gente precisa questionar. Acho que dentro das possibilidades, o Corinthians não pegou um nome X aí qualquer por pressa e tal. Avaliou. Eu acho que esse é o momento. Os clubes estão trabalhando nisso, né? Exatamente. Você vê aí o Fabinho acertando com o Inter. O Botafogo estava pensando nisso, porque quem faz essa Bruno função indo vai exercer pro Cruzeiro. Porque a partir daí que você começa, de fato, o seu planejamento, né? E é um planejamento encurtado, né? Porque o planejamento passa por esta figura. Sim. O planejamento passa por esta função. Esse é o cara que vai executar, né? Literalmente, o executivo de futebol. Exatamente. Vai executar a proposta e tem que ver... Em relação aos contratos, só um detalhe. Possibilidades, mercado, não é fácil. Queria acrescentar o seguinte. Fala, Rafa. Só desculpa, em relação aos contratos que a Nath levantou, não faz diferença prática para nenhum clube de futebol um contrato que termina agora dia 31 de dezembro, ele ser resolvido antes ou depois do dia 31 de dezembro. Porque para efeitos legais, o jogador pode acertar com qualquer outro clube, assinar pré-contrato. Ele já está no período em que ele pode assinar pré-contrato. Então, assim, para efeitos práticos, você resolver agora, antes do dia 31, ou depois do dia 31, o contrato termina... Você sabe. Dia 31 faz pouca diferença. Eu entendo a pressa no sentido de você ter logo alguém que vai tomar as decisões. Só que às vezes você perder ou investir mais 2, 3 dias num mapeamento maior de mercado pode resultar em algo mais positivo mais na frente. Não estou aqui dizendo, eu não tenho nem capacidade de dizer isso, que o Marcelo Paes é um nome ruim para tocar o futebol do Corinthians. Não é isso. Só que o Corinthians está apostando num sujeito que é muito mais afeito a uma percepção de mercado de um cara bacana, de bom trato, de uma liderança legal para um conceito institucional, do que propriamente alguém do mundo da bola. São coisas separadas e que na prática acabam muitas vezes sendo confundidas e isso resulta em coisas nem tão positivas assim. Alguém que é bem do mundo da bola é o Fabinho Soldado e ele parece que realmente está indo para o Internacional e a gente vai ouvir o Fabinho nesse momento. Vamos lá. Tem algumas consultas de outros clubes, a gente respeita muito, né? Eu respeitei muito o tempo que eu estava no Corinthians, não tenho nada certo com ninguém, nunca tinha acertado nada,
A minha decisão ela foi uma decisão comunicada até algum tempo, para que não tivesse nenhuma interferência sobre a decisão. E sim, o Inter é um clube que procura, sempre teve uma aproximação muito grande por eu ter jogado lá, por conhecer o Abel Braga, mas é claro que não é só por isso. A procura ela existe pela competência, pelo profissional que eu sou do futebol, não só no Internacional, mas o fato de eu ter sido um atleta, isso não me credencia estar na função. O que me credencia estar na função realmente foi tudo aquilo que eu vivenciei, tudo que eu tive que aprender, tudo aquilo que eu tive que entender que era necessário para que eu pudesse exercer com excelência a função. Então, vou analisar com muito carinho tudo aquilo que surgir e sim, existe um carinho pelo Inter, uma admiração enorme pelo Abel. Foi o meu campeão do título da Libertadores e do campeão do mundo. Se for possível, né? Estou pensando aqui, né? Já fazem 20 anos, né? Praticamente 20 anos desse tempo. Quem sabe pode ser uma data emblemática e um momento histórico. Marcelo Paz é o novo diretor executivo de futebol do Corinthians. O profissional, até então CEO do Fortaleza, foi anunciado neste sábado como substituto de Fabinho Soldado, que deixou o timão na última terça-feira. É uma alegria enorme assumir essa responsabilidade. Agradeço ao presidente Osmar pela confiança e tenho certeza que, com a força do elenco, da fiel torcida e da nossa comissão técnica, entregaremos um trabalho de excelência, disse Paz ao site do Corinthians. Osmar Stabile, presidente do Corinthians, fez elogios ao novo profissional do clube. A contratação do Marcelo Paz representa um passo importante dentro do nosso projeto de reestruturação e fortalecimento do futebol do Corinthians. Trata-se de um profissional reconhecido, com visão moderna de gestão e capacidade comprovada de liderança. De acordo com o Corinthians, Paz terá a função de fortalecer os processos internos, contribuindo com sua experiência em gestão esportiva, planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos, além de aprimorar a integração entre as categorias de base e o futebol profissional. O novo executivo ocupava cargos na gestão do Fortaleza desde 2017. Marcelo Paz já foi diretor de futebol, vice-presidente, presidente, estava como CEO da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF. O profissional é visto como hábil em negociar, com conhecimento administrativo e jurídico e bom trânsito político. Marcelo Paz é um sonho antigo do Timão. No ano passado, o ex-presidente Augusto Melo o convidou para assumir como CEO do clube, mas o Cartola não aceitou a oferta. Com a chegada de Marcelo Paz, o Corinthians agora tenta destravar algumas questões do planejamento para 2026. Ele será o responsável por conduzir a montagem do elenco para a próxima temporada, centralizando negociações de chegadas, saídas e renovações contratuais. A contratação de Marcelo Paz ganhou força dos bastidores do Corinthians depois das conversas com Bruno Spindel não avançarem. Na manhã deste sábado, o ex-profissional do Flamengo comunicou que teve um acerto verbal com o Timão, mas não recebeu o contrato e assim declinou do convite.